E aí, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui hoje porque nós vamos retomar os estudos da nossa revista. Relembrando, a revista que a gente está agora é essa daqui, a revista número 2, que fala sobre a solução, ok? No nosso último encontro lá na igreja, que foi no dia 15 de março, de manhã, nós tivemos o estudo da nossa primeira lição. E agora nós vamos estudar a lição número 2. Então, vocês podem pegar a revista de vocês para poder fazer as atividades, ok? Nessa primeira lição, nós estudamos sobre a criação. Vocês estão lembrados? A gente estudou sobre a teoria do Big Bang, que a gente jogou os pedaços de papel, lembra? E a gente não conseguiu alinhá-los, mostrando que é impossível de uma explosão nascer alguma coisa boa, né? Uma explosão é uma coisa que destrói e não que constrói. A segunda teoria era a teoria da evolução, que o Darwin criou, falando que as pessoas evoluíam do macaco. A gente viu por que isso não pode ser real, não é? Se isso tivesse sido verdade, até hoje, quem nascesse macaco ia se transformar em humano, não é verdade? E isso não acontece. Então, está errada essa teoria também. E a terceira era a teoria da criação, que foi Deus que criou o mundo. E essa sim está correta. Então, nós estudamos sobre isso na nossa primeira lição. A segunda lição vai ser hoje e a nossa senha é Atos 17:24, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora a gente não tá junto, mas quando a gente estiver junto de novo, eu quero todo mundo recitando a senha de cor, hein? E pra gente começar a falar sobre a nossa lição, eu vou mostrar pra vocês o nosso mistério. Hoje não vai dar pra fazer uma brincadeira pra vocês montarem um mistério, mas o nosso mistério é esse daqui, ó. Coloca aí na revista de vocês, no espaço adequado, o nosso mistério, que diz, que sou imagem e semelhança, isso já sei. Mas o que isso significa? Como saberei? Nós vamos entender hoje o porquê nós somos imagem e semelhança de Cristo. E esse é o título da nossa lição, a procura da imagem e da semelhança. Então, dá um pause aí para você poder copiar e colocar na sua revista. Esse é o nosso mistério. Para a gente começar a falar sobre imagem e semelhança, eu vou chamar aqui duas pessoas que são imagem e semelhança uma da outra. Vem cá. Dois convidados. Vem, convidados. Número 1, senta aí. Chega pra lá. E número 2. Um do lado do outro. Eles são parecidos. Vocês não concordam comigo que eles são parecidos? Eu vejo duas pessoas muito parecidas. Mas eles são iguais? Vamos pensar. O que eles têm de parecidos um com o outro? Pode falar aí, ó. O cabelo deles é parecido? É da mesma cor, não é? Mas mesmo assim, tá penteado meio diferente, não tá? O rosto deles é muito parecido, não é? Mas se você reparar, eles têm diferença. Eles estão sentados agora, mas quando eles estão em pé, um é mais alto do que o outro. Se vocês observarem bem, aqui, ó, esse daqui, ele tem uma pinta aqui, ó. Uma pinta aqui. Esse daqui, a pintinha é pequenininha, não dá nem pra enxergar direito. Eles são muito parecidos fisicamente, mas não são iguais. Fala assim, ó, eu sou o Miguel. Eu sou o Miguel. Fala assim, eu sou o Miguel. Eu sou o Miguel. Deu pra ver que a voz deles é diferente? Qual que é Miguel, qual que é Matheus aí, vocês sabem? Não vou falar não, vamos ver se vocês vão saber. Obrigada pela participação, meus amigos. Eles, embora eles sejam muito parecidos porque eles são gêmeos, eles têm as diferenças deles. Então, quando a gente diz que uma pessoa é igual a outra, não necessariamente elas são idênticas, não é verdade? Se eu disser que Matheus é parecido com Miguel, significa que eles são iguais? Não, significa que eles se parecem uns com os outros em algumas coisas e por isso mas apesar de tudo eles têm diferenças e por isso eles não são exatamente iguais. Então, quando a gente diz que a gente é imagem e semelhança de Deus, significa que a gente é igual a Deus? Não, nós não somos iguais a Deus, só que nós temos coisas semelhantes com Deus. E para isso a gente vai destrinchar um pouquinho essa história hoje. A primeira pista do nosso mistério de hoje é: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? E o versículo que nós vamos ler está em Gênesis 3, versículo 6. Eu vou ler aqui, ó. Gênesis, você pode acompanhar na sua Bíblia também.
Gênesis capítulo 3, versículo 6. Que eu vou ler no final, tá? Não vou ler agora, não. O Senhor Deus, ele fez toda a criação por meio da sua palavra. Lembra? A gente estudou isso também no trimestre anterior. Deus disse, haja luz e houve a luz. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Ele falou e tudo passou a existir. Na criação do homem, Deus pegou com as mãos dele o pó da terra, formou o homem e soprou o fôlego da vida nas suas narinas. E foi assim que o homem passou a ter vida. Então Deus teve esse cuidado especial para criar o ser humano. Ele não criou só com as suas palavras, mas com as suas próprias mãos. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis também, capítulo 2, o versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos ver então por que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Assim como Deus, primeiro ponto, assim como Deus, o homem tem a capacidade de pensar antes de agir. O homem é um ser pensante e isso é uma semelhança do caráter de Deus. Segunda característica, assim como Deus, o homem tem capacidade de decidir. O homem ele consegue ver o que é certo e o que é errado e decidir qual caminho que ele vai seguir. Terceira característica, Deus, o Criador de todas as coisas, deu inteligência para o homem inventar. Então, o homem que inventou a luz elétrica, ele foi capacitado por Deus com a inteligência para criar a luz. Grandes gênios, como vocês já devem ter ouvido falar de Albert Einstein, Deus que deu inteligência a ele para que ele pudesse ser esse grande matemático, esse grande filósofo. Enfim, Deus deu inteligência para os médicos, para que eles pudessem pesquisar e descobrir a cura das doenças. Deus está dando inteligência a pessoas hoje que estão buscando vacinas e formas de curar o coronavírus. Então, Deus, ele dá inteligência. Assim como Deus, o homem, a quarta característica, assim como Deus, o homem tem capacidade de se relacionar com as pessoas. Nós temos amigos, nós temos famílias, nós nos relacionamos com gente. E isso também é uma capacidade que nós herdamos da nossa imagem e semelhança de Deus. São muitas semelhanças, não são? Mas dizer que o homem é semelhante a Deus é o mesmo afirmar que o homem é igual a Deus? Já falamos que não. Ser semelhante a Deus significa que o homem se parece com Deus em algumas coisas. Gênesis 3, versículo 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Essa história vocês já conhecem, é de quando a Eva deu o fruto proibido pro Adão. Ela desobedeceu uma ordem de Deus, não foi? Deus tinha dito que ela não podia comer que ela não podia comer daquela árvore. Ela podia de todas as outras, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ela não poderia. Ela não só comeu como deu ao seu marido. Ela teve escolha, não teve? Isso é sobre a segunda característica que eu falei. O homem tem capacidade de decidir entre o certo e o errado. Ela escolheu o errado. Então, nesse momento, ela pegou uma característica que vinha de Deus e ela manchou essa característica. E isso é a pista 2. Como a imagem de Deus no homem foi manchada. Essa é a nossa segunda pista. E ela foi manchada com o pecado. Deus criou o homem e compartilhou com ele dessas características. Ele compartilhou com o homem todo o seu reino. Ele criou tudo e ele lembra que ele pediu para Adão dar nome aos animais, para Adão plantar, para Adão cuidar da criação que Deus fez. Então Deus dividiu essa função com o homem. Mas a imagem do homem, de Deus no homem foi manchada quando o pecado chegou, que foi nesse versículo que eu li aqui agora, quando Eva e Adão comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E aí, dentro das características, vamos ver o que mudou. A primeira era que o homem tem capacidade de pensar antes de agir. Através do pecado, a capacidade que Deus ao homem de pensar, muitas vezes faz com que o homem pense o mal. E isso é muito grave, isso é muito difícil. Muitas vezes a gente pensa coisas erradas. E a gente sabe que quando a gente peca, o desejo primeiro vem do nosso pensamento, vem da nossa mente. E Deus diz na Bíblia, né, que o próprio fato de você pensar no que é errado já é um pecado. A segunda, que tem a capacidade de decidir entre o certo e o errado.
Deus deu ao homem a capacidade de decidir sobre o que se deve ou não fazer, mas muitas vezes, dominado pelo pecado, o homem decide fazer coisas ruins, aquilo que prejudica ele mesmo e ao seu próximo. Então, mesmo a gente também tendo essa herança de Deus, de poder decidir, fazer nossas próprias escolhas, às vezes nós escolhemos o errado, às vezes nós escolhemos o mal, e isso é decorrência do pecado nas nossas vidas. A terceira característica era que Deus deu inteligência para o homem inventar, não é? Com a capacidade que Deus deu ao homem, este acabou inventando armas de fogo, bomba atômica e outras coisas que são erradas e que levam o homem a fazer coisas erradas. Então, nem sempre o homem usa a sua inteligência dada por Deus para fazer coisas boas. E a quarta característica é que o homem tem capacidade de se relacionar com as pessoas. Depois do pecado, essas características foram manchadas em nós, porque mesmo sendo capaz de se relacionar e de amar as pessoas, os homens brigam, ferem uns aos outros. E quantas vezes nós ouvimos falar, né, de confusões em família, de brigas na rua, de assassinatos, às vezes na TV, de grandes guerras, e tudo isso não é plano de Deus. Deus, ele não nos fez para isso, mas o pecado sujou nossa vida e fez isso com a gente. Então, dito isso, como nós podemos fazer para voltar a ter a imagem perfeita? A terceira pista, então, é como resgatar a imagem perfeita. E só existe um jeito, gente. E esse jeito é através de Jesus. Jesus, quando ele veio para o mundo, ele viveu como homem. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha vontade de fazer xixi, ele tinha sentimentos. E ele, vivendo como homem aqui na Terra, ele conseguiu mostrar que é possível sim ser a imagem e semelhança de Cristo e não fazer nada errado. Ele não teve pecado, ele foi um servo fiel desde cedo, ele sempre foi obediente, ele sempre procurou aprender sobre a palavra de Deus e nos mostrou que isso é possível. Então, o único caminho que nos leva a ter a imagem e semelhança de Deus é seguindo a Jesus, aceitando a Ele no nosso coração e buscando ser parecido com as atividades, parecido com Jesus em suas atitudes. Se cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e quisermos imitar a maneira como Ele vive, assim nós vamos nos aproximar da imagem de Deus. E somente com a ajuda de Jesus isso é possível. Somente com a ajuda de Jesus nós podemos saber o que fazer, o que não fazer, qual a decisão certa a tomar, como nos relacionar com as pessoas. E por isso que é importante a gente conhecer a Jesus. Como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, aprendendo sobre a palavra de Deus, orando, tendo um bom relacionamento com Jesus. Somente por meio dele nós podemos ter uma nova vida, ser uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Lá na Bíblia está escrito em Hebreus 1,13 que quando Jesus estava aqui na terra, ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Em João 14,9 está escrito, Jesus falando, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, nós sabemos que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. E nós devemos procurar imitá-lo para que nós também possamos ser. Concluindo, Deus criou o homem de uma forma muito especial e lhe deu um lugar de destaque junto à criação. O homem é o único ser que pensa, o único que tem autonomia, que sabe decidir as coisas dessa forma, coisas que os animais não fazem, embora também tenham sido criados por Deus. Então o homem teve esse destaque entre a criação. Em Hebreus 2:7 e 8 diz, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, e coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, detetives, hoje nós descobrimos que Deus criou o ser humano perfeito à sua imagem e semelhança, mas o homem pecou. Seu filho perfeito... Esquece, gente. Mas o homem pecou. Mesmo assim, Deus não desistiu de nós e mandou o seu Filho perfeito para que, crendo nele, sejamos parecidos com Jesus. João 3,16, né, gente? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Completem aí pra mim. João 3,16 diz isso, que para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou o mundo para ser a nossa salvação, a nossa redenção, para que nós pudéssemos ser salvos e assim nós pudéssemos ser parecidos com Cristo. Então, qual é a nossa eureka? Aqui, vocês podem copiar no espaço da eureka. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa aparência não é física, mas Deus nos fez parecido com ele em algumas habilidades. Então, dá um pause aí, coloque isso aí na revista de vocês no espaço da Eureka.
Com isso, nós sabemos qual o propósito de Deus para nós, como nós já temos estudado ao longo das lições. Então, crianças, espero que vocês agora peguem a revistinha de vocês, façam a atividade do mergulho, da revista do aluno. Tem aí um menininho, né, que é o Ives, e ele quer saber como ele pode fazer para ser semelhante de Jesus. Anotem aí, baseado no que a gente falou aqui, onde a gente falou na terceira pista, algumas atitudes, como a gente pode fazer para ser semelhante. Anotem aí na revista de vocês. Façam a lição de casa. Quem quiser tirar dúvida comigo pode tirar. Podem me mandar foto para me falar se fizeram certo ou errado, que eu ajudo vocês aí. E essa foi a nossa lição número 2. Então, semana que vem eu volto aqui pra gente estudar número 3. Façam a lição de casa, ok? Beijão pra todos, até mais!